Bom dia a todos que estão aqui. Estamos no terceiro domingo de agosto e nós vamos dar continuidade agora à nossa revista que fala sobre maturidade cristã. Voltamos a 15 dias atrás. Semana passada tivemos uma aula especial do Dia dos Pais e agora vamos dar continuidade à nossa revista que tem o tema maturidade cristã. Vamos orar então agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida e que a palavra dele possa falar ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus de graça, paz, amor e vida, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, somos gratos por essa oportunidade de aprendermos da Tua palavra, de estudarmos, conversarmos a respeito daquilo que o Senhor tem para nós e falarmos, Deus, especificamente a respeito dessa revista, sobre amadurecermos, sobre termos maturidade na nossa caminhada cristã. Pedimos, Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas que estamos aqui neste momento, sobre aqueles que acompanharão posteriormente, Deus. Pedimos, Deus, de maneira especial, a Tua bênção sobre a vida da pastora Márcia, que estará ministrando a aula nessa manhã. Que o Senhor, ó Pai, continue falando ao coração dela e, através dela, nessa manhã, fale aos nossos corações também. Nós oramos, agradecidos, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Fique à vontade, pastora Márcia, Deus te abençoe e use a sua vida para falar aos nossos corações nessa manhã. Fique à vontade. Amém, amém. Primeiro, cumprimento a todos e todas aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com um bom dia, um domingo abençoado para todos nós, né? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Tenho falado que esse é um tempo precioso de estudo, onde nós podemos nos comprometer mais com a palavra de Deus, cada vez mais sendo alimentados. E o tema da nossa revista, que fala sobre a maturidade cristã, o tema dessa aula de hoje é maturidade no serviço. E é um tema que também vamos trabalhar em cima do texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 14. É o mesmo tema que também eu vou estar falando à noite no culto, só que eu vou falar um pouquinho mais profundamente nos 3 aspectos que também vamos ver aqui na escola dominical. Mas na aula da escola dominical nós vamos trabalhar, refletir, pensar juntos e juntas a questão do serviço através desse texto. Então, primeiro, para início de conversa, eu queria saber assim, quais são as alegrias de vocês no serviço cristão? Dentro da igreja, o serviço nós não fazemos somente dentro da igreja, nosso serviço são os ministérios, os dons que Deus nos dá, e que nós servimos tanto dentro da igreja, para com aqueles que são os membros, são nossos irmãos da fé na igreja, mas também a serviço que nós fazemos fora da igreja. Que serviço, Como que tem sido esse desafio e as alegrias para vocês, Vocês que estão aqui nessa aula, queria aí que vocês pudessem abrir aí o microfone e me falassem que tipo de serviço vocês têm feito e que tem trazido alegria ao seu coração. Podem falar, gente. Ninguém tem sentido alegria em nenhum trabalho? Não tem exercitado o dom? A Rosa vai falar. Irmã Rosa. Durante 12 anos eu tive um curso de artesanato na minha igreja e foi muito bom. A gente acolhia pessoas de outras denominações, mesmo não crentes, e a gente tinha sempre uma devocionalzinha no final da aula, e isso era muito gratificante para mim, e eu senti muito ter que parar por causa dos problemas aqui em casa, e até hoje eu sinto muita falta, mas Deus me ajudou muito nisso. Isso, é um trabalho, é um dom que Deus dá, e que nós podemos usar desse dom para fazer a obra, para fazer a missão. Tem mais alguém que tem um dom e que tem usado esse dom, não somente dentro da igreja, mas fora também?
Não mais? Eu acho que a questão de, tem vários professores aqui, essa questão de ensinar também, e você vê o resultado, ou algumas atitudes, algumas respostas, eu acho que isso traz alegria, é gratificante, né? Você vê, não simplesmente pessoa pensando sobre algumas coisas, mas colocando em prática algumas coisas, isso traz alegria, isso tanto dentro da igreja, como eu acredito que vários trabalham em escola aqui também, nessa questão, acho que é bem gratificante, né? Traz alegria ao nosso coração. Sim, sim. A gente tem visto também na nossa igreja, né, esse envolvimento com a obra social, né, que nós temos ajudado aí, o Fome 1, né, que é aqui de Piracicaba, e é um trabalho envolvente, né, um trabalho que eu falo que não somente traz alegria para quem recebe, mas também traz alegria para quem faz, né, quem se doa. Não é um ministério fácil, né, você ficar pedindo, né, que eu falo que o Ministério de Ação Social é o ministério que mais pede, né, ele está sempre lembrando, está sempre pedindo, né, mas ele traz uma alegria, né, porque você vê ali o estender da mão para outra pessoa, né, isso é um dom de Deus, precisa ter um dom também para trabalhar nesse ministério, né. Nessa segunda carta, né, de Timóteo, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, ele fala assim, eu vou estar lendo, né, como proposta aqui da nossa lição, do 6 ao 14, diz assim, ó, e o lavrador que trabalha, segundo Timóteo 1, 6 a 14. Aqui. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se vergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se vergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo, Paulo falando, né? O mestre para anunciar o Evangelho. E por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho confiança, pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que nos confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé, no amor que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós. Guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Que carta linda, né? Paulo estava aqui numa situação, nessa segunda carta ao Timóteo, ele estava, e aqui no texto ele fala que essa carta foi escrita após a morte de Paulo, né? Então, debaixo do legado deixado por ele, por meio de seus discípulos, então Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele está falando de dentro da prisão. Então, ele está falando numa situação em que ele não poderia agir, mas ele sabia dos ensinamentos que havia deixado para que os mesmos pudessem ser ensinados adiante. Então, Paulo, por isso é mais seguro pensar que o discípulo de Paulo tinha redigido essa carta, né, que eu falo do 2 Timóteo todo, né, pegando as cartas de Paulo, os ensinamentos de Paulo, e passa a ser para nós cartas pastorais. Tanto que quando a gente classifica dentro do grupo de livros da Bíblia, 2 Timóteo, ele está, né, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses, todas as cartas de Paulo são chamadas de cartas pastorais, porque são cartas que são enviadas para a igreja, são cartas de ensinamento, carta que trazem exortação, né, para a caminhada da igreja,
né, para a vida daqueles novos cristãos, para o evangelho que estava sendo ali disseminado, né, no meio do povo, né. Então, aqui essa carta, de modo geral, ela mostra as circunstâncias que Paulo estava, mas mesmo assim, ele começa a animar. Eu falo que é difícil, né, você está dentro de uma situação como Paulo estava, de dentro de uma prisão, tentar animar aquele que está lá fora. Que confiança, né? Eu tenho uma admiração muito grande por Paulo, porque ele, como ele fala, eu sei em quem tenho crido. A fé dele era tão grande, ele tinha tanta certeza. Né? Paulo era um homem da certeza, da plena convicção daquilo que ele foi chamado a fazer, do Deus que ele servia. Né? Então, ele tinha plena convicção. E ele não tinha medo. Ele não eu falo, acovardava, né? Ele não ficava medroso diante de uma situação. E essa carta pastoral, ela vai trazer bem isso para nós, né? Então, vamos começar pensando, né? Aqui não vou falar dos fundamentos bíblicos, mas eu quero pensar que essa carta, Timóteo, começar a contar um pouco a história de Timóteo, né? Timóteo era filho de uma judia, crente, e de um pai grego, né? Está lá em Atos 16:1. Ele aprendeu sobre a sua fé com a sua avó. Olha que lindo, né? A avó mantinha, né, ali Timóteo na fé. Ela que sentava, ela que ensinava. Ele foi convertido ainda jovem, na primeira viagem missionária, e é na segunda viagem que ele acompanha Paulo, né, nos territórios da Ásia, da Macedônia, e nessa segunda epístola, Paulo, ele exorta Timóteo a ter uma conduta correta. Então, ele vai ensinando, ó, você precisa ter uma conduta correta, um modo de viver fiel à convicção da fé, né, os seus princípios do evangelho que você recebeu, como um bom soldado de Cristo. Então, ele só ia alimentando aquilo que Timóteo já havia recebido na sua casa. Então, o papel de Paulo, aqui como apóstolo, né, eu falo que ali ele era aquele que era ensinador, aquele que estava ensinando ele, e lembrando para ele, né, todos os ensinamentos que você recebeu da tua casa. Mantenha-se fiel a ele, né, como um bom soldado de Cristo. E ele usa figuras, eu gosto que ele pega figuras do meio onde ele vivia, né? Então, como bom soldado, como obreiro aprovado, né? Como um fiel à pregação da palavra do evangelho. Essa firme postura de Timóteo aqui é chamada a viver, né? Deveria ser observada principalmente diante aí dos grupos contrários, né? Da fé cristã. Então, ao final desse primeiro século que aqui acontece, a igreja ainda lidava com fortes heresias, das heresias, né, greco-romano. Paulo, na cadeia, né, convocou Timóteo para combater as heresias e anunciar o verdadeiro evangelho, encorajando-o e lembrando que ele estava apto para o exercício do ministério. Paulo fala que ele era aquele que era o ensinador, o evangelista, era aquele que realmente saía, né, eu falo que era um missionário, é aquele que saiu de lugar em lugar levando a palavra de Deus. Mas Timóteo já tinha o trabalho de pastorear, de cuidar de um rebanho, de cuidar de vidas, né? Então Timóteo foi chamado a reavivar esse dom. O que será que acontecia, né? As cartas que Paulo escrevia para Timóteo, Timóteo respondia as cartas. O que será que estava acontecendo? E nessas cartas, Timóteo, ele falava um pouco das suas enfermidades. A gente sabe nos textos bíblicos que Timóteo, ele havia uma enfermidade nele, não se fala qual que era essa enfermidade, né? Alguns escritos deduzem que ele poderia ter algum problema de estômago pela maneira como que Paulo pede para ele se medicar, né? Mas a gente pensa que aquilo devia incomodar ele. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, eu creio que havia um desânimo. Acho que ele já estava desanimado, a heresia estava crescendo ao redor, o povo talvez estivesse também se dispersando, alguma coisa estava acontecendo. E ele fala, olha, Timóteo, reaviva, né? Como se ele falasse, olha, já está dentro de você, você tem ensinamento, mas você precisa reavivar esse dom que já está dentro de você. Então, por isso que eu trago aqui para vocês, né, que Paulo, ele vivenciou essa experiência, né, junto a essa igreja de Antioquia. Ele fez isso, quer dizer, ele não está falando de algo que ele não vivenciou. Porque Paulo, por onde ele passava, o que ele fazia era animar. E a animação não é uma coisa de animação como se fosse um auditório, não.
O animar é trazer de volta a mente, ao coração, né, das pessoas, da sua comunidade, daqueles que realmente foram chamados para servir, é trazer de volta o motivo. Né? Paulo, ele não ficava batendo naquele que era o trabalho, você tem que fazer isso, você tem que olhar aquilo, mas ele falava muito mais assim, trazia a responsabilidade de para quem que havia te chamado, né? O serviço que foi colocado em você, o dom que foi colocado em você, é para quê? Para servir quem? Né? Então, ele trazia essa responsabilidade. E a gente pode ver isso nos textos. Então, o verbo, aqui, reavivar, que ele fala no texto, né? Reaviva o dom que há em ti, né? Traz a ideia de acender a chama. Eu penso assim que nesse tempo que nós passamos aí 1 ano e meio, né? Já passamos aí de 1 ano e meio de pandemia, de isolamento, aí dentro das nossas casas, afastamento da igreja, afastamento da nossa comunidade, que eu falo que esse afastamento, por mais que estejamos online, por mais que estejamos, né, não paramos, né, mas a gente percebe assim que o distanciamento não está perto, né, não tem aquele momento onde que a gente compartilha muitas coisas que nós estamos vivenciando, né, e isso talvez tenha nos desanimado, né, até porque assim, como é difícil a gente fazer a obra. Como que eu vou sair para evangelizar? Como que eu vou sair para fazer se eu não posso entrar na casa, se eu não posso levar para a pessoa, se eu não, né? A gente teve um bom tempo que a gente não podia nem tocar, nem sair nas ruas, né? Então, tudo isso nos fez parar, né? Mas esse parar, eu sempre penso, já falei sobre isso, já preguei sobre isso, esse parar foi muito de Deus para nós também reavaliarmos a nossa maneira, né? O nosso jeito dentro da nossa casa, a nossa família, olhar um pouquinho para dentro de casa e também reavaliar o nosso jeito de fazer, né? De levar esse evangelho. Que hoje, né, nós podemos ver que ele pode chegar em outros lugares. Mesmo, ontem eu estava assistindo à noite, liguei aqui aqui no YouTube, na TV, e fui assistir uma reportagem do David Leonardo e um outro teólogo, sobre eles falando lá para o Bial, fizeram uma entrevista com o Bial, e ali eu estava vendo, né, que o Bial parece que tinha que fazer questão de mostrar, né, que o cara era um YouTube, vocês estão aí querendo seguidores, né, porque tem essa coisa, né, o pastor pregar e falar quantos seguidores eu já tenho, né, até onde que eu atingi, e a gente fica pensando se que a gente acha isso lindo, é bom, né? Nós sabemos que a nossa mensagem, que a mensagem que Deus nos usou para falar, ela chegou a muitos lugares, né? Eu tenho uma pastora que eu sigo que ela fala que a mensagem dela chega a Portugal, chega na Inglaterra, chega em outros países, através, né, das mídias sociais. Mas a gente fica pensando assim, mas quem vai pastorear essas pessoas? Né? Eu acho que a preocupação de Paulo é isso, né? O evangelho, ele chega, mas e o pastoreio? Porque é difícil pastorear através de uma mídia, através do Instagram, de YouTube. A gente vai levando a mensagem chega. Mas aqui o pastoreio, servir, né? Que o servir, ele não é isolado. Para eu servir, para a igreja servir, ela precisa estar junta, coesa, né? Ela pode estar ali até dividida em ministérios, mas todos os ministérios convergem para uma coisa só, levar o evangelho de Deus. Levar as boas novas do evangelho de Cristo, mas levar também a nossa ação, né? Levar o nosso amor, a nossa solidariedade, a nossa ajuda, isso é o servir. E para servir, a gente precisa estar junto como igreja. E precisa um ao outro nesse animar, né, que é usado aqui. Esse animar é uma animação de você animar aquele que está, né, às vezes desanimado. Tem um texto de Isaías 61:6 que fala muito assim, né? Ele fala assim, um ao outro ajudou e ao próximo diga, ser forte. Eu gosto muito desse texto, né? Porque fala, olha, o profeta está dizendo assim, um ao outro está ajudando. E quando aquele estiver desanimado, né, você vai lá e diga, ser forte, reaviva o teu dom, né, levanta. Existe um dom que está dentro de você, não desanime, vamos continuar. Então, a irmã Rosa aqui estava falando do dom dela de artesanato, lógico que existem situações, né, que acontecem na nossa vida que nos fazem parar, né, dessa obra, mas assim, eu louvo a Deus quando as pessoas conseguem não deixar, não desanimar, mas procurar outros caminhos.
Às vezes não dá para ir lá, não dá para estar junto, mas como que eu posso continuar, né, chegando com esse dom que Deus me deu a fazer a obra que Deus tem me chamado, né? Então, o apóstolo Paulo, ele relembra dessa atuação divina. Ele fala, infunde o espírito que não é só covardia, né? Ele vem aqui assim, olha, aquele que guarda o dom, aquele que pega o seu dom, e o dom, eu até vou falar à noite mais sobre isso, né? O dom que está em nós, ele precisa do sopro do Espírito Santo para reavivar, né? E aqui, se você pega o teu dom e você guarda ele, né? O apóstolo Paulo fala assim, não seja covarde, né? Não seja medroso, né? Não fica parado, porque o que te acovarda, o que te amedronta, muitas vezes não são às vezes as circunstâncias à sua volta que vêm para isso mesmo, para que o evangelho não possa continuar a ser proclamado, porque a palavra de Deus diz que nós não temos espírito de covardia. Quem está em Cristo, quem está ali com o Espírito Santo de Deus, ele não tem espírito de covardia. Ele vence, ele tenta vencer a circunstância. E aqui ele vai trabalhar isso, que esse espírito não é covardia, mas de poder, né? Esse dínamo, né, que fala aqui do grego, ele fala que é no sentido de força. Então, Deus nos dá o poder, não é poder de empoderamento apenas para estar lá em cima, é um empoderamento de ação, né? Quando nós somos empoderados, empoderadas, né, por esse poder que vem de Deus, nós somos empoderadas para uma ação, né? Por isso que a Ruá tem que estar junto, né? É ela que nos sopra a essa ação. E também ele fala no sentido de que Deus também infunde em nós o amor, do grego ágape, não é o nosso amor, não é o filéu, não é eros, não é outro tipo de amor, é o amor ágape de Deus, que significa o amor incondicional. Esse amor que nos faz, que nos leva a fazer, mesmo que nós não tenhamos vontade de fazer, porque nós não fazemos por nós mesmos, é o amor doação, né, que foi o mesmo que Deus, né, fez por nós, né, quando deu o seu filho ali naquela cruz. E ele fala também, né, que Deus infunde em nós essa moderação, que é do grego aqui, sofronismo, né, que pode significar, nesse contexto, um domínio próprio, né, a capacidade de avaliar as situações vivenciadas no dia a dia, é o equilíbrio, é a sabedoria, não é deixar, né, muitas vezes a pessoa fala assim, domínio próprio, eu ficar paradinha, não estou dominada, né, estou aqui no meu domínio, não posso, não, é ter a sabedoria de falar quando convém e não falar também quando não convém, é ter equilíbrio. Nós precisamos disso. E o Senhor, o Espírito de Deus, já nos infundiu isso em nós. Está dentro de nós. Junto com o dom que recebemos e o dom que você recebe como igreja do Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus, Deus já vai lá e imprime dentro de você aquele dom. E você começa a olhar a sua comunidade de fé, e conforme você vai trabalhando, e conforme você vai sendo desafiada na palavra, você vai sentindo, vai queimando no teu coração o desejo de se enganjar na obra, de fazer alguma coisa. Né? Não, eu, às vezes, eu fico assim, na minha cabeça, né? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades, mas na minha cabeça eu vejo assim como inconcebível a pessoa ir na igreja 30, 40, 60 anos e ficar sentado só no banco, só recebendo. Quando, na realidade, a palavra de Deus diz que ele te deu um dom. Né? E mesmo que não seja, fala-se o dom de estar lá na frente, de estar pregando, de estar ensinando, né? Como o pastor falou, os professores que ensinam, é o dom do evangelizar, o dom de cantar, mas tem o dom da oração, né? Tem o dom dos trabalhos manuais, tem tantos outros, o dom do socorro, né? Da misericórdia, tem o dom, né? De que você pode pegar aí seu telefone, né? Que a gente fala do SOS, né? Onde você pode ouvir uma pessoa. Tantos dons que Deus tem distribuído dentro do seu corpo, né? Para que ele possa estar em ação. Eu falo que uma igreja, quando ela falta um dom, parece que ela não está completa. Quando a gente lê lá nas cartas de Paulo mesmo, quando ele fala dos dons espirituais para a igreja, né? Para servir. Né? Então, parece que a igreja faltar algum. Parece que ela está incompleta. Aquele corpo parece que ainda não está completo. Para a ação, para o trabalho de Deus. Então, assim, nós podemos ver que essas características, qualquer ministério no reino de Deus, qualquer trabalho para o reino de Deus. Então, o serviço, né, como a nossa aula hoje, nós estamos trabalhando a questão do serviço, o serviço é marca fundamental na igreja madura. Uma igreja madura é uma igreja que serve, uma igreja que está servindo, onde você vê todos engajados, cada pessoa
buscando ali um ministério, né? E se de repente eu olhar na igreja e falar, nossa, mas não estou vendo nenhum desses ministérios aqui, dá para eu servir? Mas se tem no teu coração o desejo de servir em alguma coisa, né? Está aí o pastor, né? Está aí para olhar, sentar com você, te escutar e falar, então vamos fazer. É porque a igreja é isso, é você para servir. Porque nós somos uma comunidade a serviço, né? Às vezes a gente fala a serviço só de Deus, a serviço do povo, a serviço da comunidade, a serviço da nossa cidade, a serviço daqueles que são à nossa volta, que Deus tem colocado, né? Então nós precisamos, né, perder se nós perdemos essa dimensão, é ter a identidade descaracterizada. Né? Muitos da comunidade de fé, né, eles entendem o valor do serviço a Deus, né, para a construção e proclamação do Evangelho, né? Então, do reino de Deus. Né? E principalmente, né, o nosso alvo, o nosso foco como igreja, a igreja ela só existe para proclamar as boas novas do Evangelho. A igreja só existe para alcançar vidas, não é para manutenção. A igreja não é um lugar onde nós entramos e ficamos ali, né, recebendo e talvez convivendo entre irmãos, que é muito bom, é isso que fortalece, é isso que nos faz junto, é isso que nos faz, né, fortes, né, em Cristo, mas precisamos dessa comunhão, mas a igreja, ela existe para fora. Eu sempre falo isso, né, essa igreja, ela existe para fora, para alcançar vidas. Uma igreja que prioriza, né, apenas a realização de cultos, reuniões para alimentar sua membresia, ela deixa de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, né, nos espaços aqui da escola dominical, né, o que nós temos aprendido, quantas aulas nós temos falado desse ID, né, da missão. Eu lembro quando nós estudamos na aula passada temas, né, nós falamos muito sobre esse discipulado, e o discipulado não é apenas juntar um grupo de pessoas e ficar ali estudando a palavra, o discipulado é se você não agregar, né, o discipulado é fazer discípulos, né, você estudar, mas com a intenção de que aquele que aprendeu possa trazer outro, possa levar esse ensinamento para outro, e para outro, e para outro. Isso é o discipulado. Você estudar, formar um grupo, mas esse grupo tem que ser intencional. Ele tem que ser um grupo onde você vai convidar alguém para conhecer a palavra de Deus. Isso é ser igreja. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo de ganhar vidas para Jesus, né? E Deus nos chamou a servir. Esse é o nosso serviço. Eu faço artesanato, né? Como a irmã Rosa falou. Eu faço artesanato, mas nós temos uma palavra, tem uma devocional ali, né? Naquele momento que está todas elas ali, que vieram tudo para bordar, pintar, tricotar, ali recebem a palavra. Uma semente da palavra de Deus. Né? Cada encontro é depositado no coração daquelas mulheres. E o que nós somos chamados a fazer? Nós somos chamados a convencer alguém? Não, nós somos chamados a semear a palavra. Quem faz a obra, quem completa a obra é o Espírito Santo de Deus. No certo momento certo, né? Aquela pessoa já tem ali a semente da palavra, ela vai trazer à memória essa palavra que foi semeada. Então, o conselho de Paulo a Timóteo nos inspira a pensar sobre o serviço. Servir, em primeiro lugar, é um chamado divino. Para mim, do pastor, para aquele que está, o líder, que está na frente, a clã, não. É um chamado divino para toda a igreja. Todos nós. Quando você fala, eu aceito Jesus, eu quero fazer parte. Quando você torna um cristão, que é o seguidor de Cristo, né? Quando você abraça esse cristianismo de seguir Jesus, você já está dizendo ali, olha, eu quero seguir, mas eu quero trabalhar. Você está dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para a tua obra, né? Então, Paulo precisou lembrar a Timóteo um momento crucial do seu ministério. Aí, Paulo fala assim, você lembra que quando você chegou, eu impus as minhas mãos sobre você. Que é aquilo que nós também fazemos, quando a pessoa se torna membro da nossa igreja, né, aquele ajoelhar, você faz um compromisso, né, de ser aquele que vai evangelizar, que vai levar de boa nova, que vai manter a sã doutrina, mas tem um compromisso também, né, de comprometido também para sustentar a igreja, mas também de levar a palavra de Deus. Né? Então, quando você faz aquele compromisso, então você recebe ali a imposição das mãos sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, através da oração. Então, Paulo, ele lembra, olha, você daquele momento que você aceitou, você recebeu, foi confirmado o seu chamado ao Senhor, e naquele momento você já foi enviado à missão. Como é lindo quando a gente para nesse texto assim, e fica pensando, né, mas
esse envio, né, a missão, né, é para alguns, né, às vezes as pessoas ficam tão presas, né, eu não tenho chamado para missionário, todos nós somos enviados à missão, porque a missão, algumas são ir para longe, para outros países, outros são para sair, né, pela cidade, cada um tem o seu dom, mas cada um no seu dom, naquele dom que Deus lhe deu, você tem uma missão, e essa missão, esse chamado, é para evangelizar, levar a palavra de Deus. Então, nós estamos enviados para essa missão, todos nós. A igreja precisa relembrar seu chamado, avaliar sua trajetória, pois com o passar do tempo, parece que o prédio se torna mais importante que o corpo de Cristo. Meu Deus, como nós vivenciamos isso? Eu não sei quem, né? Não vivenciou isso dentro da igreja. Eu tive tempo, né, que realmente nós ficávamos tanto cuidando do templo, dos bancos e de tudo, e era tudo nosso, e a gente tinha um zelo, né, que precisa ter, mas não excessivo, e nós não saímos para olhar fora. Às vezes eu estava passando nas calçadas, aquele que está perdido, é o drogado, na rua de baixo, e a gente ficava ali cuidando dos bens do templo, né? E aqui está falando isso, às vezes o prédio se torna mais importante que o corpo vivo de Cristo. O pastor perde muito mais tempo, os membros da igreja perdem muito mais tempo cuidando do templo do que do corpo. E o corpo é ser alimentado e ser enviado para a missão, né? Então, o que nos reúne como igreja não são os laços do sangue, do afeto, nem a fé dada de nossos pais, mães, avós, mas prioritariamente o chamado de Jesus para cumprirmos a sua missão de proclamar o reino de Deus, paz, amor e justiça, né? Uma igreja só consegue servir de forma eficaz quando seus membros se comprometem com esse chamado, dispondo dos seus dons para o serviço. Eu tenho um dom aqui dentro do meu coração, mas está aqui, guardadinho. Agora não quero mais, agora eu estou aqui, o Senhor me deu, eu sei que eu tenho esse dom. Às vezes, quando eu vejo, né, alguém ali louvando, cantando, eu tenho aquela vontade, mas está aqui guardadinho, sabe, está aqui. Aí a igreja fica ali esperando, está faltando pessoa nesse corpo, está faltando unidade, né, para que a igreja possa caminhar. Ninguém caminha sozinho. O dom, né, que Deus dá, ele não distribui, ele distribui para cada um, né, segundo a sua vontade, o seu querer, o seu propósito, mas ele não dá um dom para uma pessoa apenas. É quando ele dá, a gente vê pelos ministérios, né, nós temos o Ministério da Intercessão, e a gente vê que não é uma pessoa só que tem esse Ministério da Intercessão, que gosta de orar, de se colocar na brecha, de se colocar em favor do outro, que o coração dói quando escuta, né, quando escuta um pedido de oração, dói, vai lá no coração, né, e não é para uma pessoa. O Senhor distribui na igreja para aquele mesmo objetivo, né? Para que juntos, né, como corpo, a gente possa ter aí, unir nessa força, né? Nós entrarmos aí nessa batalha quando é o ministério de oração. Ninguém batalha sozinho, né? Então, o ministério de intercessão, ele também, como todos os ministérios, como o ministério da música, se ficar uma pessoa só tocando lá, parece que está faltando, e a gente fica orando, Senhor, manda alguém para tocar o contrabaixo, manda alguém para tocar, por quê? Porque a gente precisa daquela harmonização dos instrumentos, das pessoas que estão ali, para sermos a igreja viva, reavive o dom que há em você, para que a igreja também seja viva, né? Então, uma igreja que só consegue servir de forma eficaz quando seus membros se comprometem com esse chamado, né, dispondo seus dons para o serviço e não se limitando à assistência de culto e programações de sociabilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o outro, servir com poder, amor e moderação. Isso eu vou pregar à noite, né? Paulo, ele precisou lembrar a Timóteo da sua atuação para o reino, se dava pela força do Espírito Santo. Uma igreja madura está consciente de que o Espírito Santo que lhe orienta, capacita e movimenta para servir. A Ruá é o sopro do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a minha vida, que me faz a ação. Poder, força, amor e moderação serão as marcas da igreja que serve a Jesus. Com essa característica, eu falo que devia ser o lema aí de todas as igrejas, né? Essa questão do poder, né? Da força, amor e moderação, né? Que serve a Jesus. Com essas características, ela não desistirá diante dos obstáculos, né? Todos os obstáculos vêm. Desânimo vem.
né? Eu penso que Timóteo aqui estava desanimado, talvez sua enfermidade. Eu estou orando tanto, né? Parece que Deus não me responde. Parece que isso. E aí vem tantas coisas. E às vezes até situações à nossa volta, né? Que vem sobre nós com um peso tão grande, circunstâncias que nos levam, muitas vezes, a se afastar. Não, agora eu estou passando por uma situação que eu preciso, né, ficar quietinho. Mas aí Deus está falando, às vezes é na situação difícil que você vai trabalhando e Deus vai agindo. Eu sempre falo assim, olha, não tem pessoa que passa por tantas situações possíveis, difíceis, e ainda está passando, né, quanto eu. E quantas vezes eu senti vontade de ficar dentro de casa e afastar de tudo. E falar, Deus, deixa quietinho, me deixa quietinho aqui. E aí Deus falava no meu coração, não. Porque enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou exercitando o meu dom, né, esse dom que Deus me deu, né, enquanto eu estou exercitando, Deus está agindo. Ele cuida de nós, é essa confiança que a gente tem que ter. Não parar, mas continuar e ter a confiança, a fé. Né, como Paulo fala assim, eu creio, eu tenho certeza que aquele que começou a obra, ele há de completar. Aquele que está presente, aquele que prometeu, há de cumprir as suas promessas. E assim a gente vai orando, né, na promessa da nossa família, na nossa casa, nas situações que a gente está vivendo. Mas não deixe esse dom se apagar dentro de você, né? Então, agir com moderação, mediante os feitos realizados, a vanglória não encontrará lugar no coração da liderança e da membresia, né? Porque ele fala, né, que quando nós trabalhando com essa moderação, a gente não tem aquela... Eu vi também um post que colocaram no Instagram de uma escadinha, e a pessoa falava, conforme você for crescer na maturidade, não se esqueça de crescer também em humildade. Achei tão interessante, né? Aquela imagem, a escadinha, a pessoa subindo. Então, conforme nós crescemos na maturidade cristã, né? Conforme nós formos crescendo e sendo maduros nos dons que Deus tem nos dado, nos aperfeiçoando na palavra, né? Nós precisamos também crescer na humildade, para que não chegamos num ponto alto da escada achando que a glória é nossa, né? Sempre a glória é do nosso Pai, né? Então, o último ponto aqui é servir apesar das lutas e tribulações, que foi o que eu acabei de falar. Em muitos momentos, assim como Timóteo, a igreja pode vivenciar situações que lhe desanimam. Que situação mais forte do que essa que nós vivenciamos? Com a pandemia, igrejas fechadas, cada um dentro da sua casa, distanciamento. Quando a gente deseja tanto estar junto, né, somos colocados em distanciamento. Então, aqui é desanimador, né? Às vezes é desanimador. Pessoas que, às vezes, não conseguem entrar, né, numa mídia para assistir um culto, uma escola dominical. Como estão essas pessoas? Né? Como elas estão sendo alimentadas? Né? Então, tudo isso vai inquietando o nosso coração. Então, em muitos momentos, assim como Timóteo, a igreja ela pode vivenciar situações que desanimam. Por exemplo, a saída dos membros, uma mudança pastoral, problemas financeiros, lutos que nós temos vivenciado, enfermidades. São muitos e diversos motivos que levam a comunidade ao desânimo, atrapalhando as suas ações missionárias. Então, discípulos e discípulas de Jesus, da Igreja Metodista Betânia, né? Nós precisamos aqui, como diz o texto da Palavra de Deus, né? Nós precisamos nos enganjar. Nós somos chamados à obra. Ide, né? Discípulos e discípulos de Jesus, o Senhor está sempre nos chamando. Ide, evangelizar, ide ensinar, se coloque no caminho. Não importa de que maneira você vai colocar no caminho da pessoa, para falar desse amor de Deus, mas use o seu dom para chegar até aqueles que precisam, né? Então, discípulos e discípulos em sua vida privada, bem como na comunidade inteira, não estão livres de vivenciar tais situações. Mas, diante disso, o conselho de Paulo e Timóteo ecoa: reavive o dom que há em ti. Reavivemos o dom que há em nós, concedido pela graça divina de Deus. Todo ministério, né, se constitui diante de um chamado de Deus, o chamado para servir. Esta tem sido a nossa vocação. E ela é sustentada, né, mantida, aquecida, e também é necessário ser reanimada. Sempre. Eu falo que a vida cristã, se fosse aceitar Jesus e a gente ser, né, aquele primeiro amor eternamente, não haveria nas cartas, né, que nós vimos, ou não haveria, né, textos bíblicos que vêm nos chamando sempre a voltar ao primeiro amor, né? Voltar às práticas, voltar ao ensinamento, né? Trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Então, a palavra de Deus, ela está sempre nos inquietando, nos exortando, nos trazendo o que nós precisamos, porque vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida, momentos que nós queremos desanimar.
que nós queremos deixar o nosso dom guardadinho ali. Mas a palavra de Deus está dizendo, né? Reaviva o teu dom. Reaviva. O que está te fazendo desanimar, né? Reaviva o teu dom. Né? Na comunhão, na oração, no sustento mútuo, no próprio serviço, né? Que encontramos forças para levantar e seguir fazendo o que o Senhor nos mandou. Quem nos chamou? Né? Aqui Filipenses 1:6. Quem nos chamou é fiel para completar a obra. Quem nos chamou? Ele é fiel. Não desanime, não fique atemorizado. Não tenha, né? Não tenha temor, não tenha medo, né? Diante das situações à sua volta que você está enfrentando. Talvez você fale, não, neste momento eu não sou digno de estar exercendo esse ministério. Só Deus, é Deus que julga cada um de nós. Não somos nós precisamos de todas as pessoas. Que você possa se levantar, né? E você possa falar, não importa. A situação está à minha volta, eu sei que Deus é fiel, Ele há de fazer, Ele está à frente, mas eu preciso continuar, eu não posso parar. Porque se 2, 3, 4, diante das situações, das circunstâncias adversas pararem, a igreja começa a desanimar, as pessoas começam a parar. E aqueles que estão trazendo, os que estão chegando novos, eles chegam e encontram ali a igreja, todo mundo acomodado. Como vai ser esse crente, né? Se ele não encontrar o ministério ativo, já buscando a pessoa, vem para cá, vamos trabalhar, temos esse ministério, temos aqui os casais, temos a oração, temos o louvor, temos a ação social, misericórdia, né? Nosso ministério de compaixão. E aí começa a chamar, porque o crente, o novo que chega na igreja, enquanto a igreja é ativa, né? Sobre o sopro da ruá, né? Exercendo seus dons. E ele fala, eu preciso me enganjar em algum lugar. Eu preciso entrar, porque essa igreja está toda trabalhando, e eu preciso me enganjar nessa obra. Né? E aí nós continuamos a servir ao Senhor. Então, o serviço, além de ser uma ordenança de Deus para nós, né, discípulos e discípulas, né, sustenta a igreja e faz vislumbrar a novidade do reino de Deus. Né? Ajuda a não se manter presa ao passado, né? Pessoas que ficam só lembrando o que fez. A igreja era assim. A igreja... Não, a igreja é agora, é o hoje. Essa é a igreja. Nós precisamos viver como igreja sempre o hoje, a novidade de vida de hoje que o Senhor nos dá. Né? Então, diz a palavra de Deus, né, que eu tenho que viver o dia de hoje. Né? O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Senhor. É Ele que vai acrescentar, é Ele que vai trazer, é Ele que vai fazer nas nossas vidas. Né? Muito mais do que pensamos ou pedimos. Né? Então, nós precisamos servir a Deus e ter a possibilidade de ver o Espírito Santo agir continuamente na vida das pessoas. Em tudo isso, lutas e tribulações serão vivenciadas, né? Então, a luta e a tribulação não é para você ficar no cantinho guardando, vivenciando ela sozinha. Mas a luta e a tribulação são vivenciadas juntos, como corpo. É ali que nós estamos fortes, né? Ali que esse amor ágape, que é o amor que se doa, né? Que está junto ali, para ajudar, né? Então, em tudo isso, né, nós precisamos servir. É possível encontrar sentido e força para superar as dificuldades, amadurecer na fé, adquirir sabedoria para a vida, né? Que a operação ela também fala isso da sabedoria. Adquirir equilíbrio e sabedoria, porque entende e ama este chamado, né? Então, esse é o ensinamento, é sobre o serviço, né? Nós somos chamados, como igreja do Senhor, a servir. Então, nós temos esses 3 pontos, né, que eu gostaria que eu compartilhei com vocês, que eu quero deixar e guardar no teu coração. Não esqueça, servir é um chamado divino, para mim, para você, para todos nós como igreja, para a nossa igreja, todos nós. Servir com poder, com amor e com moderação. Esses 3 itens são importantes, esses 3 itens são trabalhados dentro de nós, né, como dons pelo Espírito Santo de Deus. E servir, apesar das lutas e apesar das tribulações, né? Então, não se deixe desanimar por nada, né? Diz para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ele está te chamando, reaviva aí o teu dom. Né? Chore, chegue de perto do Senhor, tá tudo acontecendo aqui dentro, tá tudo difícil, né? Quando eu falo chorar, eu se quebrantar, né? Senhor, eu te peço perdão, né, por ter ficado tanto tempo desanimada, vendo que a obra precisava das minhas mãos, precisava que meu coração estivesse ali junto, para completar esse corpo, para que esse corpo seja um corpo vivo, animado, né, uma igreja viva, animada, uma igreja em que as pessoas sentem vontade, né, sentem vontade de estar, de trabalhar. Então, nós precisamos disso. Então, que o Senhor Deus possa nos ajudar e que através dessa lição, né, que começa agora, né, temos a palavra da noite também, que você possa deixar que o Espírito Santo, ele
que vai reavivar esse dom que está em você. Peça a Ele para fazer isso na sua vida. Que Deus nos abençoe. Seu Deus Pai, nós te bendizemos, Pai. Pai, te entrego, Senhor Jesus, neste momento, cada vida que está aqui, cada aluno, cada pessoa, Senhor, que se dispôs a ouvir, Pai, essa palavra, esse ensinamento, que esse ensinamento não é meu, Senhor Jesus, é o ensinamento da Tua palavra. E antes que eu pudesse, Senhor, trazer ele já tem falado ao meu coração a semana inteira, Pai. Senhor Jesus, tem encontrado lugar no meu coração essa palavra, Pai. E, Senhor Jesus, Tu tem me exortado através dessa palavra, Pai. E para eu ensinar, para eu levar essa palavra adiante, Pai, é porque ela encontrou, Senhor Jesus, no meu coração, a disposição de Te servir, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, assim esteja, Senhor, cada coração aqui disposto a servir, que nada, nenhuma circunstância possa nos fazer desanimar, possa fazer esfriar a chama que há dentro de nós, a chama desse dom que há dentro de nós. Nos abençoa a cada dia, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.